Cruzeiro vai começar a Série B de 2020 com menos 6 pontos na tabela de classificação. Tudo isso porque o clube foi punido ontem pela FIFA por conta da dívida com o Al-Wahda, por conta do empréstimo do volante Denilson. Uma dívida. Tem outros processos. Eu ia chegar lá, né? Então, assim, nesse momento, o Cruzeiro foi punido pela dívida com o Al-Wahda no valor de 850 mil euros, cerca de 5 milhões de reais. O Cruzeiro, portanto, perde esses 6 pontos. Só que, ainda esse mês, o Cruzeiro vai ter que fazer outros pagamentos à FIFA, porque senão a FIFA pode aplicar mais multas e o Cruzeiro pode começar a Série B com menos pontos, tá? Então, eu quero que a gente analise uma simples frase que é: Cruzeiro corre grandes riscos de não subir para a Série A, obviamente, nesse ano, né? Vitor Sérgio Rodrigues, para você, essa frase ela é verdadeira ou essa frase ela é falsa? Corre grandes riscos. Então, o Grandes ali, ele me deixou com um pouquinho de dúvida. Por quê? Porque, historicamente, os clubes que são corriqueiros de primeira divisão, eles têm muita facilidade para subir. Ou, vou trocar a palavra, esses clubes, eles sobem mesmo sem merecer, tá? E aí, ficou muito claro um exemplo para mim, o Botafogo, que ganha a segunda divisão de 2015, ele era um time tão limitado, que ao ganhar a segunda divisão em 2015, é isso, né? O Botafogo cai em 14, né, Luiz? O Botafogo cai em 14 e sobe em 15. Ao ganhar a segunda divisão, o Botafogo dispensou mais de 20 jogadores. O entendimento do Botafogo era: esses jogadores, eles não servem para a Série A, ou a base desse time não serve para a Série A. E subiu sendo campeão. Não é que ele subiu na banguela, subiu sendo campeão. Então, para mim isso. Agora, você já começa perdendo 6 pontos. A FIFA falou o seguinte, que o Cruzeiro perdeu 6 pontos por causa dessa dívida, mas o Cruzeiro tem que pagar essa dívida. E se não pagar essa dívida, a próxima punição pode ser Série C direto. Vitor, deixa eu até para adicionar aqui uma coisa que é importante, tá? O Marcos Mota, que é professor de Direito e que é um advogado do esporte, né, um cara muito conhecido, ele tuitou algo hoje cedo que me chamou a atenção, tá? Ele falou assim, bom dia, lembro que a perda de pontos por determinação da FIFA é irreversível, mesmo com a quitação posterior da dívida. Então esses pontos, não adianta o Cruzeiro chegar amanhã e pagar e depositar os 850 mil euros, porque o Cruzeiro já perdeu. O Cruzeiro tem ainda até o final do mês para pagar uma outra dívida com a FIFA, referente ainda ao William, e que se o William, o Bigode ainda, tá? Quando ele veio lá do Zorya Luhansk. Então, assim, quase 9 milhões de reais, que se o Cruzeiro não pagar, tá? Também deve gerar uma perda de pontos. E aí, o Cruzeiro vai começar o campeonato. Mas então, Juiz, a do Denilson, aqui já gerou 6 pontos. A do Denilson já gerou 6 pontos. Você não tem como recorrer, beleza? Essa dívida, ela precisa ser paga. E se eu não me engano, é até junho ou julho. Caso contrário, a FIFA pode mandar a CBF rebaixar o Cruzeiro diretamente. Porque o pessoal fala assim, beleza, 5 milhões, tomei os 6 pontos e eu vou correr atrás. Mas não, quem tem que receber, pô. Então, esse é o ponto. Então, por isso, eu vou votar verdadeiro. Mas eu pensei muito em votar. Eu ia votar, assim, pensei muito em votar falso. Mas como a situação é a que votei verdadeiro. E ontem eu botei no meu Twitter, de 2011 a 2018, sabe quantos anos o Cruzeiro ficou no positivo? Quantos? Chuta aí. 0. O Cruzeiro teve déficit em 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 8 anos. O de 2019 deve sair hoje ou amanhã. E vai ser déficit também. O Cruzeiro passou uma década tendo déficit. Então, isso daí era política, era estratégia de condução do clube. Era estratégia de condução do clube. O Cruzeiro se baseou na estratégia do devo, não pago, nego enquanto puder. O Cruzeiro pegou isso como estratégia. Não era assim, o Cruzeiro passou a fazer isso de forma recorrente. Um time que tem prejuízo em todos os anos de uma década, e eu vou dizer aqui os prejuízos,
Deixa eu entrar aqui que eu já digo rapidinho. Vamos lá. 2011, 13 milhões. 2012, 31 milhões. 2013, foi campeão brasileiro, deveu 23 milhões. 2014, foi campeão brasileiro, deveu quase 40 milhões. 2015, 26. 2016, 29. 2017, 17. 2018, tinham anunciado um balanço fake, que o prejuízo era de 28. Aí entrou a nova diretoria, corrigiu o prejuízo para 74. Então não é acaso o que está acontecendo com o Cruzeiro. O Cruzeiro fez uma estratégia de dar beiço em todo mundo, vou empurrando com a barriga que nunca vai acontecer nada. Aconteceu. O Cruzeiro tem perdido mais pontos no Campeonato Brasileiro do que eu na minha habilitação, lá com o nosso querido Detran. Agora que tá difícil para sair, porque mesmo para fazer compra e para ir nos coisas básicas, farmácia, assim, ou para ir me separar, tem um montão de guarda na rua, fico preocupado que se o Celtinha me pega por uma coisa, ele vai levar outra. Então, eu acho que é verdadeiro, porque eu acho que o time está se afundando, não só em dívida, mas em crise, e é difícil também você pensar o seguinte, com o time do campeonato estadual, não sobe. Aí você vai falar assim, mas pro brasileiro vai contratar. Não contrata. Ou porque não tem dinheiro, ou porque pouco jogador de qualidade que tem alguma opção alternativa, infelizmente vai querer jogar nesse Cruzeiro. Jogar no Cruzeiro é o sonho de qualquer jogador. Mas nesse Cruzeiro, desse jeito, pouca gente vai aceitar. Sem contar, né, Ale, com um cenário de pandemia, qual o dinheiro que o Cruzeiro vai ter para contratar, né? Então, para mim, é verdadeiro. O Cruzeiro teria ainda um outro problema, né, no início dessa Série B, que seria jogar algumas partidas com portões fechados por conta do comportamento do torcedor do Cruzeiro na reta final do Brasileirão da Série A do ano passado. Como nós teremos todos os jogos sem torcida, então não deve ter essa influência, essa diferença em relação aos demais, mas o Cruzeiro teria que pagar essa punição também no começo do Campeonato Brasileiro da Série B. André, vamos lá. Cruzeiro corre grandes riscos de não subir para a Série A. Para a VSR e a Ale, essa frase é verdadeira. Ô Luizinho, o torcedor do Cruzeiro, cego e fanático, e enfim, e um torcedor apaixonado que tá muito chateado, vai ficar puto comigo. Mas o Cruzeiro já corria sério risco antes de perder os 6 pontos. A situação do Cruzeiro é muito, muito complicada. E aí, vale um asterístico, como diria um amigo meu, para todos os outros clubes do Brasil. Eu vou repetir. Todos os outros clubes. Com mais ou menos urgência, evidentemente o Flamengo aparentemente numa situação mais tranquila, o Palmeiras aparentemente numa situação mais tranquila, e você vai ficar por aí. Mas todos os clubes brasileiros, com mais ou menos urgência, correndo o mesmo risco de chegar no buraco onde o Cruzeiro... É que o Cruzeiro está puxando a fila. É dos grandes, quem chegou primeiro e bateu na FIFA, vai perder ponto. E agora vai virar uma bola de neve, inclusive pela pandemia, eu não sei que tipo de perdão que a FIFA pode dar para o Cruzeiro para sequência de cobrança aí de multas e de... Porque, né, nós estamos vivendo uma pandemia, os clubes estão sem, a maioria, pelo menos aqui no Brasil, sem arrecadar, estão forçando a barra aí para voltar um ou outro campeonato, mas acho difícil num futuro próximo. Então, cara, o Cruzeiro está puxando a fila, mas outros seguem, assim, firmemente o caminho, né? André, em fila indiana. Na verdade, tinha mais favoritos... Tinha outros favoritos a serem o Cruzeiro de agora. Tinha gente na frente do Cruzeiro. Por um acaso é o Cruzeiro. Exatamente. Por um acaso é o Cruzeiro. A gente sabe. E agora vão aparecendo. Quanto que gastaram lá no jantar na casa de... Então, eu achei meio estranho isso, André. Foram 700 euros. Eu achei meio estranho. Não acho que deu jogo lá, não. Não, só... Porque eles falaram que eram 6 cabeças, falaram que era um jantar com empresários para negociar jogadores, apresentar proposta e tudo mais. Aí foi nesse estabelecimento, eram R$700 no cartão 700 euros, desculpa, no cartão corporativo. Não foi esse aí que foi no cabaré? Qual foi no cabaré? Foi essa mesmo. Foi essa. É que eu achei que o valor fosse maior. Mas enfim, só para terminar. Então assim, o torcedor do Cruzeiro ele pode ficar chateado comigo, né? Eu acho que o Cruzeiro corre sério risco, só que
muitos estão caminhando pela mesma trilha. O futuro do futebol brasileiro, se não tiver uma reorganização séria, que nem alguns clubes tiveram, e sempre batendo palma pro Bandeira de Melo, porque hoje, inclusive, muito do que essa diretoria do Flamengo faz para manchar a imagem do clube, quem ajudou a levantar foi o Bandeira, né? Não foram esses caras. Então, assim, os clubes brasileiros estão num momento bem perigoso. Só dois comentários. O primeiro é do Thiago Ribeiro, ele dizendo assim, que a dona encrenca é a FIFA e o Alê é o Cruzeiro. Não entendi. Não entendi. E a outra... Não, quer falar, Alê? Melhor não, hein? Como seu advogado, eu recomendo o silêncio nesse momento, tá? E a outra, só ilustrando o que falou o André, eu disse aqui o déficit do Cruzeiro, né? O maior déficit do Cruzeiro nesses anos todos foi de 74 milhões de reais. O déficit do São Paulo no ano passado foi 156. E o déficit do Corinthians foi de 177 milhões de reais num ano. Não, o São Paulo gastou mais de 150 milhões de reais do que arrecadou em 2019 e o Corinthians quase 180 milhões de prejuízo no ano. E eu tenho a impressão, você pode me confirmar ou não, que nessa conta do Corinthians, por exemplo, não entra o estádio, porque é uma coisa separada. Não entra. É uma coisa separada. Entra. Pois é. Só a operação do futebol. Então, e essa é uma bucha bem pesada, e até aproveitando o momento, porque tem muita gente que cobra, vocês não falaram nada, quando não sei o quê. É só voltar aí, que tá tudo na internet, meus comentários no Caderno de Esportes, no Jogando em Casa. Eu sempre falei que quem se metesse em Copa do Mundo com a FIFA, Copa do Mundo no Brasil, ia emburacar. Agora, um ou outro foram bem, aí eu tenho a impressão que outros clubes conseguiram tal. Agora, empreiteira, governo, tudo que se meteu com Copa do Mundo se lascou. E não foi por falta de aviso.